Vamos, então, retomar o nosso trabalho. Terminamos a terceira reunião na semana passada, agora teremos a nossa quarta reunião, quase que fundindo a cuca com as recomendações do nosso texto, de matar. Mas nada de matar nossos irmãos, matar seus corpos, mas sim aquilo que está dentro de nós e que, se não impede, pelo menos dificulta o nosso progresso no caminho. Então, vamos continuar no nosso trabalho, no nosso estudo. Mata todo sentido de separação. Separação. Por quê? Porque nós aprendemos que somos todos um. Apesar de termos uma certa dificuldade de interiorizarmos, sentirmos no âmago do nosso ser que realmente somos todos um, esse é o nosso grande Dharma. É isso que nós temos que aprender na vida. Somos todos um. E com o conhecimento íntimo, entranhado da unidade, de que somos todos um, aí passa a ser natural para nós agirmos de acordo. Então, mata todo sentido de separação, no entanto, conserva-te só e isolado, porque nada do que é corporificado, que está no mundo material, nada do que é consciente da separação, nada do que esteja fora do eterno pode ajudar-te. Então, é um exercício, mas um exercício muito importante e absolutamente necessário de trazermos para a nossa consciência de vigília aquilo que está no âmago do nosso ser, a vivência, a certeza de que nós somos todos um. Que aquilo que nós vemos no que achamos que é o outro é meramente o veículo que eles usam. Vocês não acham que são o carro que vocês usam. Vocês entram no seu carro sabendo que é um veículo para transportar o seu corpo. Eu estou sendo cuidadoso com as palavras. Não é para transportar a vocês, para transportar o seu corpo de um lugar para o outro. Porque o seu ser, respirem fundo, o seu ser está em toda parte. Seu veículo é limitado, é corporificado no mundo material. Então, mata todo o sentido de separação, no entanto, conserva-te só e isolado, porque nada do que é corporificado, nada do que é consciente da separação, nada do que esteja fora do eterno pode ajudar-te. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Toda ajuda externa é secundária e pode falhar no momento da sua maior necessidade. Vejam isso nas biografias dos místicos, na noite escura da alma e o relato bíblico sobre Jesus no Getsemane. Então, numa certa etapa do desabrochar da alma, nós chegamos no ponto de estarmos prontos para uma nova experiência.
para galgarmos mais um degrau. E essa experiência e esse subir da escada é chamado a noite escura da alma. Não fiquem com medo, minhas irmãs e meus irmãos, sobre essa noite escura da alma. Ela vai ocorrer para todos nós e devemos aspirar ardentemente que ela ocorra o mais rápido possível, porque é um portal que vai abrir uma vida mais abundante para cada um de nós. Então, aqueles que passarem por esse portal da noite escura da alma, em que a alma se recolhe e sente, sabe que toda experiência no mundo exterior é uma experiência, é uma aula na grande escola da vida em que nós estamos aprendendo a desabrochar a flor da alma. Todos nós temos dentro do nosso corpo, dentro da nossa consciência, da nossa corpo, consciência, da mente superior. Nós temos na mente superior o verdadeiro ser, aquilo que a nossa tradição chama de Cristo interior. Cristo, eu tenho até medo de falar essas coisas, mas é absolutamente necessária. Cristo, o divino instrutor, que as tradições, as igrejas cristãs divinizaram o mensageiro e como que esqueceram da sua mensagem. Um mensageiro divino tem uma função. Qual é a função? Trazer uma mensagem redentora, uma mensagem capaz de facilitar o desabrochar da alma. E é isso exatamente que Jesus veio a fazer. Cristo, em Jesus, é o mesmo Cristo de toda a humanidade. Infelizmente, a nossa tradição cristã separa. Só existe um Cristo, foi Jesus. Não, não é verdade. Jesus e Jesus era o nome desse grande ser. O título que lhe foi dado foi Jesus, o Cristo, porque ele manifestou o Cristo em si, o mesmo Cristo que está dentro de cada um de nós. Isso é muito importante para a gente ter bem claro na alma, bem claro em nossa consciência, que todos nós fazemos parte do grande Cristo. O Filho de Deus é Cristo. O Filho de Deus não são os veículos, os corpos que nós utilizamos durante a nossa passagem neste mundo material. Então, Jesus, o Cristo, trouxe uma mensagem divina e é essa mensagem que nós devemos procurar nos afixarmos a ela. E são ensinamentos transformadores. Transformadores como? Vai transformar a nossa consciência de sermos seres separados, acreditando que aquele corpo que nós vemos diante de nós é o ser. Não, aquele corpo é o veículo.
O verdadeiro ser está no interior. O verdadeiro ser é o Filho de Deus. E o Filho de Deus não é um só, é toda a humanidade. Então, o grande divino instrutor, Jesus, o Cristo, veio ao mundo para nos trazer essa mensagem. E é na sua mensagem que nós devemos fixar a nossa atenção, porque ela é uma mensagem transformadora, salvadora. Ele foi e continua sendo um salvador do mundo. Então, não vamos nos deixar levar por ideias errôneas. O Cristo é o título de todo filho de Deus na grande família humana. Jesus, esse ser maravilhoso, a quem eu sou muito devoto, foi um mensageiro divino. Mas o importante é a sua mensagem. É na sua mensagem que nós devemos nos fixar, colocar a nossa atenção, porque é uma mensagem salvadora. Se nós seguirmos sua mensagem, ou seja, se nós seguirmos seus ensinamentos, será grandemente facilitada a nossa salvação como seres humanos ainda bitolados, achando que nós somos aquilo que nós vemos no espelho, que é o nosso veículo, não é o nosso verdadeiro ser. O nosso verdadeiro ser ainda, em geral, está escondido na nossa consciência, que ainda não desabrochou plenamente, porque ainda não conseguiu seguir todos os ensinamentos do nosso instrutor, Jesus, o Cristo. Então, continuando, nós devemos procurar na biografia dos mestres o que é a experiência da noite escura da alma, que, de certa forma, foi o que foi experimentado, vivenciado por Jesus no Getsemane. O caminho ocultista ensinará ao discípulo que ele deve tornar-se como o sol, que dá luz e calor a todos, mas não espera receber nada de ninguém. O mesmo fazem os mestres. No entanto, apesar de não devermos criar expectativas, cobranças dos outros não importam, que elos possam ter conosco, elos bem próximos, elos de família, tudo aquilo que nos é passado pelos nossos irmãos e irmãs, companheiros de jornada, deve ser aceito com muito bom grado, com muita alegria e satisfação, mas sem cobranças. O sentido de isolamento é ilusório, porque o discípulo passa a vivenciar que, apesar da solidão ao nível das formas, ele é uno com tudo e com todos no nível da realidade. Somos todos expressões da vida una. Minhas irmãs, meus irmãos, quanto mais nós conseguirmos repetir e vivenciar, sentir no âmago do nosso ser que nós somos todos expressões da vida una, será mais fácil e mais rápido para nós superarmos os apegos e as noções errôneas que nós temos a respeito de nós mesmos
e a respeito da jornada da alma e acelerarmos, então, a nossa caminhada nesse mundo até alcançarmos o grau de um mestre, um ser de luz, salvador da humanidade. O isolamento pode ser necessário, principalmente nos primeiros estágios da senda, para evitar a tentação. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos falar muitas e muitas vezes a respeito de tentação, e às vezes a gente se... Mas, olha, aquilo que eu gosto e que eu procuro não é tentação, é só algo que eu gosto. Então, superar nossos apegos às coisas e às pessoas no mundo é absolutamente necessário na vida espiritual. Por isso que é dito que o isolamento pode ser necessário nos primeiros estágios da senda, para evitar a tentação, enquanto o discípulo não for suficientemente forte. Daí a importância do ashram. Eu imagino que muitos aqui já tiveram encontros espirituais em lugares mais isolados. Em Brasília existe um lugar maravilhoso, até chamado de Paraíso na Terra. É um lugar extremamente ideal para retiros, para períodos de estudos concentrados. E o ashram do mestre é um lugar cuja vibração é indutora, nos chama para entrarmos em nosso interior, nos sintonizarmos com o mestre interior e o mestre exterior também. Então, o ashram é o lugar ideal aonde os discípulos encontram-se com o seu mestre e passam períodos de instruções e meditações profundas. Quando o discípulo alcança essa imunidade nos primeiros estágios da senda, imunidade da tentação, ele passa a se preocupar com seus irmãos, que vivem no vício e na fraqueza, podendo, então, decidir retornar ao mundo para ajudar esses irmãos que ainda estão tropeçando nos primeiros degraus da escada, se é que chegaram à base da escada, a escada de Jacó simbólica, em que se vai subindo passo a passo até o reino dos céus. E o reino dos céus está aqui, está dentro da consciência de cada um de nós. Não vamos imaginar que a gente tem que deixar que o nosso corpo físico venha morrer para irmos para o reino dos céus. O reino dos céus é uma interiorização da nossa consciência, que nós podemos fazer em meditação profunda. E eu sugiro que todos busquem cada vez mais essa meditação profunda, em que finalmente iremos alcançar aquele estado de consciência que é o reino dos céus. Matar o sentido de separação é um longo processo. Não ocorre de um momento para o outro. Não, eu agora vou matar o sentido de separação. Não é assim que a coisa ocorre. O amadurecimento vem com a contemplação do real. Como é que a gente contempla o real? Em meditação profunda.
Mas, ao retornarmos à nossa consciência de vigília após essa meditação profunda, ainda podemos ser incomodados e irritados por pequenas coisas. Será que vocês já experimentaram isso? Não precisa responder, porque eu imagino, extrapolando, né, aquilo que acontece comigo. Às vezes eu me deixo irritar por coisinha tão pequena. É, eu acho que eu não mostro que estou irritado, mas eu estou um pouco sentido, deprimido, triste é, por esses pequenos deslizes na mente. A gente não precisa estar fazendo coisas erradas. Basta a gente deixar de sentir, de pensar que somos todos um, que meus irmãos e minhas irmãs estão comigo no caminho e nós todos estamos progredindo juntos. E se ajudarmos uns aos outros, todos vamos progredir mais rapidamente. Na prática, a separatividade aparece em nossa vida diária quando interferimos na vida dos outros, achando que meramente estamos dando um bom conselho devido à nossa maior experiência. Quem é que já não passou por isso? Não significa que a gente não deve dar sugestões, orientações, mas não impondo o nosso ponto de vista. Mas, meu Deus do céu, eu já disse para você, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é o que nos causa grande dano na nossa jornada espiritual, porque todas as vezes que nós passamos do limite, nós incorremos em karma negativo, que terá que ser quitado aqui nesse mundo. E como? Tendo pessoas que vão apontar o dedo, é que eu estou botando o dedo aqui para apontando o dedo para essas pessoas para que elas façam a coisa certa que eu estou dizendo para elas. É isso que a gente tem que evitar a todo custo. Nós devemos compartilhar com os outros a nossa experiência, o resultado de nossos estudos, inclusive nas experiências interiores que possamos ter tido em meditação, compartilhar, compartilhar. Isso é muito útil para nós e para os outros, mas impor, isso é que a gente, então, escorregou na maionese e vamos ter que dar vários passos atrás para experimentarmos outros fazerem isso conosco. Porque karma é exatamente isso, é colher aquilo que a gente planta. Colher aquilo que a gente planta. Se a gente planta amor, compreensão, paciência, é isso que nós colhemos na vida. Mas imposição, irritação, agressividade, se nós fazemos isso, se nós plantamos isso, é isso que nós vamos colher. É por isso que é tão importante, abrindo um parênteses aqui, de nos lembrarmos sempre da eterna lei do karma, a eterna lei de
causa e efeito. Não existe nenhum efeito sem causa. Se alguma coisa ocorre na nossa vida, se alguém está pisando nos nossos calos, é porque nós fizemos isso no passado, não necessariamente com aquela pessoa, que é um instrumento do karma, mas nós fizemos tudo aquilo que recebemos agora da família humana. Por isso que a gente precisa estar sempre consciente que somos todos uma grande família. E nessa grande família nós colhemos tudo aquilo que plantamos de bom e as urtigas também. Devemos compartilhar com os outros a nossa experiência, mas isso não nos dá licença para dirigir e interferir na vida dos outros. Toda tentativa de domínio dos outros vai contra a lei divina do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, outro ensinamento profundo, básico, que vai para e passo com o ensinamento de causa e efeito. No nível espiritual, essa interferência aparece como a tendência de querer converter os outros para a nossa religião ou levá-los para o nosso caminho. A fronteira entre compartilhar e interferir é muito tênue. É muito importante a gente respeitar as ideias, as crenças dos outros. Eu, felizmente, me dei conta disso e aproveitei um procedimento médico que eu tenho que fazer, eu uso um adesivo um novo adesivo é colocado todos os dias nos braços, no ombro, nos braços. Então, eu coloco um dia, hoje é dia de Lula, hoje é dia de Bolsonaro. Então, Lula e Bolsonaro vão se intercalando na minha vida dentro desse joguinho, vamos dizer assim, que me permite superar aqueles bloqueios que nós tendemos a ter. É possível, talvez até mesmo provável, que muitos dos que aqui estão, quando ouvem falar num desses dois grandes líderes, ele, meu Deus do céu, como é que você pode falar esse nome? Todos os dois são filhos de Deus. Talvez um tenha mais sabedoria e mais amor ao próximo do que o outro, mas nós não estamos aqui para julgá-los, para votar nele ou no outro, sim, mas não como julgadores de almas. Nós julgamos as pessoas que nós acreditamos que estão mais preparadas, mais em sintonia com os nossos valores para governar o nosso país. Mas não significa que nós devemos atirar pedras figurativas naquele que nós não acreditamos ser a pessoa apropriada para o governo do país naquele devido momento. Então, as pessoas podem, e eu sugiro que devam fazer alguns joguinhos para superar esses bloqueios que nós temos para com as figuras públicas. Alguém estava querendo fazer alguma observação?
em resumo, Raul, devemos... Opa, pois Dorival, não. Dorival, bem-vindo, Dorival. você falou aí o lado direito, o lado esquerdo, de dois líderes, né? Por isso que tem o centrão. Fica no centrão lá e põe o país para frente. Vai dar tudo certo. Meu querido, você tem muito senso de humor e é uma pessoa muito evoluída. E eu imagino que você esteja brincando com o Centrão, porque alguns diriam que os membros do Centrão podem ser tão nocivos ou benditos na condução dos negócios do país, como os dois líderes da Das esquerda e da extremidades. direita. Então, essa questão de escolha dos nossos, vamos levar bem em conta esse termo, escolha dos representantes, dos nossos representantes na conduta dos negócios do país. É muito importante que a gente seja o mais cauteloso possível, mas pelo fato de nós acharmos que esse da direita ou da esquerda ou do centrão seja o mais apropriado para governar o país, não significa que nós devemos colocá-lo no nível de criaturas infernais. Simplesmente não são os líderes que nós acreditamos, mas pode ter 30, 40, 50% da população votante que acham que ele é o melhor. Então, esse aspecto de julgamento das pessoas públicas é algo muito delicado e vamos nos lembrar que nossos sentimentos, os nossos pensamentos, assim como nossas palavras e ações, criam karma. Obrigado, Raul. Pois não, meu caro, sempre bem-vindo. Em Raul, resumo, pois não, Adriana. Raul, quando Jesus disse, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você entende que isso é também uma noite escura, que é uma condição necessária esse momento? Porque a mim, quando eu leio, me parece um certo lamento, né? Uma certa solidão dolorosa. Adriana, a jornada da alma tem muitas etapas. Numa determinada etapa em que a pessoa está sendo preparada para uma iniciação, e geralmente uma iniciação mais elevada, a pessoa tem que descartar um pouco daquele lixo, vocês me perdoem de dizer isso, lixo que nós acumulamos em nossa consciência com nossos julgamentos, nós temos que descartar, mas não somos apegados àquilo que nós temos em nossa consciência, em nossa mente, e nós não julgamos que isso é lixo, nós julgamos que são ideias muito importantes, inspiradas que nós tivemos, mas, na verdade, uma parte daquilo que nós carregamos conosco é algo nocivo para a nossa jornada espiritual. Daí as instruções que você acabou de falar. Continuamos, então? Obrigado.
Em resumo, devemos manter-nos só e isolados, aprendendo a ser autossuficientes, porque o crescimento espiritual é um processo de desabrochar. Vocês já viram como aquele botãozinho de uma flor, quando ele aparece na haste, é uma coisinha de nada, de repente vai crescendo, é uma bolinha que começa a mostrar uma certa forma, de repente, sem que a gente se dê conta, começa a abrir, a desabrochar. É isso que acontece com nossa alma. E o que é a nossa alma? Não é uma coisa separada de nós, não. A alma é uma parte elevada do nosso ser. A alma é a nossa consciência superior. É uma consciência que está ligada à nossa mente, porque nós temos a nossa mente concreta para nos direcionarmos para o mundo exterior, e nós temos a nossa mente abstrata para captar as orientações do mundo espiritual, do mundo superior. Então, nós temos esse momento ou essa etapa de transição entre aquilo que é voltado para o mundo exterior e aquilo que recebe do mundo superior, e é a nossa mente concreta voltada para baixo, a nossa mente espiritual, que é chamada pela tradição cristã de Espírito Santo. Aí muitas pessoas desavisadas acham que o Espírito Santo é um ser à parte. Não! O Espírito Santo está em cada um de nós. E o Espírito Santo está querendo a nossa anuência, a nossa concordância, para que ele possa trazer mais e mais mensagens, instruções, orientações do mundo espiritual. Então, o crescimento espiritual é, na verdade, um processo de desabrochar. Nós já somos divinos, só temos que desabrochar, deixar esses aspectos divinos em nós se manifestarem no mundo exterior. E eles vão se manifestar sempre com uma enorme sabedoria, com muito amor e infinita paciência. Você sente que tem infinita paciência? Não precisa responder. Eu já sei a resposta. Então, nós já somos iluminados no interior. Autossuficiência significa valer-se do céu, do divino em nós, que também está em todos os seres. Como o mestre já expressa plenamente o céu, ele cria uma sintonia vibratória com nossa consciência para facilitar esse desabrochar. Mas nós precisamos estar próximos do mestre, nós precisamos, nessa aproximação, pedirmos a orientação do mestre todo dia em meditação, porque quanto mais nós nos aproximamos do mestre, mais ele sabe que está de acordo com as leis universais de se aproximar de nós também. A iniciativa é nossa, a disponibilidade é perene, os tempos todos, os mestres, o divino, Cristo em nós, está procurando nos ajudar, mas ele, o superior, o divino, não pode forçar o inferior à nossa consciência de vigília, que está voltada para as coisas desse mundo.
Nota, não te iludas imaginando que podes apartar-te do mal ou do insensato. Eles são tu mesmo, embora em grau menor do que o teu amigo ou teu mestre. Por que nós não podemos nos apartar do mal ou do insensato? Porque faz parte da nossa natureza humana ainda não plenamente desabrochada. O divino em nós aguarda para desabrochar, para expressar no mundo luz, paz, amor, alegria, harmonia. Então, o divino em nós está ansioso por se manifestar, mas o terreno em nós ainda controla a nossa consciência. Por isso que nós temos tanta dificuldade de seguir essa maravilhosa bibliografia de textos espirituais, de ensinamentos do Mestre Jesus, por exemplo, além de toda a maravilhosa instrumentalidade que nos é oferecida em Luz do Caminho. Raul, Pois não, Maria da Penha? é o seguinte, essa luz é noite escura, porque eu ainda estou lá na noite escura da alma. Estou com uma dúvida. Isso, ela ocorre em alguma iniciação específica? Ou ela é o início da iniciação? Como isso ocorre? Ou isso é diluído? Minha irmã, tudo na vida tem o seu ritmo. Nós acordamos todo dia de manhã. Quem é que acorda? O nosso corpo. Tá? Então, é o nosso corpo. O nosso corpo, se for devidamente treinado, vai, então, buscar um modo de vida, condições, lugares, companhias que sejam facilitadoras. Chegará um momento em que nós vamos descobrir que certas organizações têm, vamos dizer, um currículo facilitador do caminho. Então, nós começamos a aprender mais e a colocar em prática o muito que a gente aprende, e nós vamos progredindo espiritualmente até que chega um determinado momento que um mestre de sabedoria começa a nos orientar, inicialmente sem que nós venhamos a nos dar conta disso. Vai passando mais tempo, nós nos tornamos finalmente discípulos aceitos do mestre e continuamos na jornada até que a gente recebe uma primeira iniciação. A primeira iniciação, dizem os textos, inclusive um maravilhoso que eu já mostrei inúmeras vezes para vocês, A Vida do Iniciado, de Geoffrey Hodgson. Maravilhoso. A primeira iniciação é conferida várias vezes, 3, 4, 5 vezes, em vidas diferentes, e vai fortalecendo o discípulo, que vai meditando mais, que vai agindo em conformidade com os ensinamentos que ele aprende da literatura do mestre e do mestre superior, do Cristo em nós, vai progredir até que chega ao ponto de que possa receber uma segunda iniciação. A segunda iniciação, diz a literatura, que pode ser conferida 2, 3 vezes. E isso porque nós precisamos, assim como nós precisamos
nos alimentar todos os dias. Não basta nos alimentarmos um dia e dizer: ah, mas esse negócio de sentar à mesa e preparar a comida, comer, depois lavar os pratos, não, isso aí é muito chato, eu vou fazer isso só uma vez por semana. Não é provável que a gente venha a se dar bem com isso. Então, existe um ritmo de vida material e um ritmo da vida espiritual também. Então, nós vamos receber uma segunda iniciação. Provavelmente ela vai ser repetida uma ou duas vezes. E depois vamos para uma terceira, para uma quarta, que é uma iniciação muito importante, em que o iniciado passa por essa noite escura da alma que nós falamos antes, porque é um deixar para trás toda uma série de ideias, algumas das quais errôneas, a respeito da vida e da vida espiritual. Então, o progresso acelerado está... Desculpe, o progresso acelerado pode ocorrer por diferentes caminhos. Um dos caminhos é o caminho ocultista, em que as pessoas vão recebendo iniciações. Em parênteses, até mesmo os místicos, que talvez não tenham ouvido falar em mestres e caminho ocultista, quando chega o momento certo, eles recebem iniciações, porque cada degrau da escada precisa de uma determinada energia de força para que a gente possa alcançar o próximo degrau e o próximo degrau. Por isso que, então, resumindo tudo aquilo que você estava perguntando, isso implica em certas iniciações quando nós estivermos na etapa certa para podermos receber essas iniciações. Prosseguimos? Então, outra vez, em resumo, devemos manter-nos só e isolados, aprendendo a ser autossuficientes, porque o crescimento espiritual é um processo de desabrochar de dentro para fora, porque nós já somos iluminados no interior. Aí a gente pode ser tentado a pensar, mas eu já sou iluminado no interior? Nós atualmente não nos damos conta disso, mas faz parte do processo evolutivo nos tornarmos conscientes não só das coisas do mundo exterior por meio dos nossos sentidos, mas também do mundo interior por meio da nossa mente superior, do Espírito Santo em cada um de nós. A autossuficiência significa valer-se do self, do divino em nós, que também está em todos os seres. Vocês me desculpem, eu vou insistir, repetir isso inúmeras vezes, porque é uma dessas coisas que é absolutamente necessário nós nos lembrarmos de que somos todos um. O divino está em cada um de nós. Como o mestre já expressa plenamente o self, o eu superior, ele cria uma sintonia vibratória com nossa consciência para facilitar esse desabrochar. Então, o mestre está nos ajudando o tempo todo. A maior parte do tempo nós não estamos conscientes disso,
Mas em estágios mais avançados do caminho, quando nós meditamos, muitas vezes nós temos lampejos de sabedoria, de luz, de ensinamentos que se tornam tão claros, tão óbvios para nós. Isso aí é a sintonia que nós começamos, em virtude desse desabrochar, que traz do alto de nossa consciência para nossa consciência de vigília aquilo que nós estamos recebendo de uma forma que a gente nem se dá conta. Note, não te iludas imaginando que podes apartar-te do mal ou do insensato. Isso agora é um ensinamento que a gente fica meio engasgado. O mal e o insensato são tu mesmo, embora em grau menor do que o teu amigo espiritual ou o teu mestre. Porém, se permitires que cresça no teu interior a ideia da separação de qualquer coisa ou pessoa má, ao fazê-lo, estarás criando um karma que te ligará a essa pessoa ou coisa até que a tua alma reconheça que não pode permanecer isolada. Por quê? Porque somos todos um. Numa família, pode haver considerável diferença de idade entre os irmãos. O mesmo ocorre na grande família humana quanto à idade das almas. Os mais velhos procuram ajudar e proteger os mais novos, tanto na família física como na espiritual. Fraternidade implica em variedade, tanto em idade quanto em função. Uma importante lição do karma é que não só o amor e o apego, mas também o ódio e a rejeição nos unem àquelas pessoas que nós amamos e que nós odiamos e rejeitamos. Então, é por isso que os mestres dizem, por isso que Jesus dizia, para cuidarmos dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a gente pensa, eu não estou abrindo a boca, não estou dizendo nada, não fiz nada, mas eu posso constatar que aquela pessoa não é uma boa bisca, que eu quero distância com ela, meu Deus do céu, por que os mestres não mandaram ela lá para o centro do Amazonas ou o centro do deserto de Saara para que elas não façam mal aos outros? E esse tipo de pensamento cria um karma, e um karma difícil, porque é um karma num nível vibratório mais elevado. Então, nós somos todos um. Tanto o amor como o ódio nos unem às pessoas com quem nós temos esse sentimento. As fraquezas e os vícios que mais nos horrorizam refletem situações que enfrentamos e superamos em vidas passadas. O sofrimento e os traumas causados por aquela fraqueza marcaram nossa alma a ponto de ficarmos chocados ao vermos no mundo exterior uma repetição daquela triste situação. Então, seguidamente, a gente olha ao nosso redor, mas, meu Deus do céu, como é que ele ou ela pode estar fazendo isso? Não vê que está criando muito sofrimento? E, além de criarmos sofrimento, nós estamos criando karma negativo para nós.
nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher. Eu acho muito prático a gente se lembrar de que tudo aquilo que nós fazemos é como se nós estivéssemos plantando algo. A gente tem um sentimento, uma ideia, um pensamento amoroso a respeito de uma pessoa, então nós estamos plantando algo que nós vamos colher. No entanto, se nós vemos uma pessoa na televisão, por exemplo, e, meu Deus do céu, ele pertence àquele partido, como é que é possível que ele venha pregar esse tipo de medida governamental, de política? Isso não é isso, é tudo aquilo que a gente está pensando, está dizendo, está fazendo, está criando karma, que nós vamos colher. Então, a gente tem que deixar de fazer as coisas erradas, mas também deixar de ter pensamentos negativos. Não devemos julgar os outros, porque nós não sabemos as circunstâncias e os desafios que eles estão enfrentando. Jesus nos ensinou a não atirarmos pedras nos pecadores, lembrando que nós somos sem pecados. Será que nós já somos perfeitos? Se nós fôssemos perfeitos, seria cabível nós fazermos apreciação sobre os outros, mas nós, provavelmente, vocês vão concordar que nós não somos ainda perfeitos. Selmo, meu irmão, por favor, o que você gostaria de dizer? Boa noite, Raul. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou chegando aqui em casa do trabalho, aí parei aqui numa pracinha aqui próximo à minha casa para concluir aí a sua fala, né, o seu raciocínio. Então, assim, dentro do que o senhor colocou, tudo que está acontecendo no mundo, no planeta hoje, todos nós somos responsáveis direto, né? Tudo de bom ou de mal, porque sempre que a gente se destaca do outro, né, e se sente separado do outro, a gente dá vazão a essa energia, né? Então, eu acho que todas as guerras e tudo de bom ou de mal que hoje ocorre, nós temos uma influência direta, né? Todos nós, né? E porque a gente vive talvez nesse mundo material, imerso nessa materialidade e condicionados, né, a esse mundo material, né? A gente imagina que é essa persona, né? Quase que o tempo todo. E esquece que nós somos, segundo os Vaishnavas, Satit Ananda, né? Seres eternos, plenos de conhecimento e que vivem em paz e amor com o Criador, né? A gente não consegue sentir isso, né? Quanto estamos aqui nessa dualidade, vivendo esse mundo material. Seria isso? Seria isso, Raul? Mais ou menos? Meu caro, você fez um bom resumo do que nós estamos estudando aqui em Luz do Caminho e na literatura espiritual universal. Nós somos todos estudantes. Não importa a religião que podemos professar, da jornada que fizemos até então, mas todos nós estamos na jornada espiritual, aprendendo a cada passo, às vezes escorregando, e aí temos que repetir um trechozinho do caminho.
E é isso, nós temos que ter uma meta. Essa meta é o desabrochar daquilo que já existe dentro de nós, mas está como se fosse abafado, não consegue manifestar no mundo exterior de forma plena. Nós manifestamos o divino em nós parcialmente. E mesmo que você pense, mas eu estou seguro que eu faço muito bem no mundo, que ajudo as pessoas, sou amoroso, compreensivo, isso, aquilo. Ótimo, que bom, você já deu muitos passos no caminho, mas vocês vão dar mais ainda. Vocês se tornarão perfeitos, como os mestres de sabedoria são perfeitos, porque vocês vão se tornar mestres também. Então, estamos nessa jornada aprendendo intelectualmente e depois, com humildade, aceitamos que não é tão fácil assim colocarmos em prática diária tudo aquilo que aprendemos, mas vamos fazendo progresso. Estamos todos fazendo progresso. O fato de estarmos buscando o caminho espiritual, buscando experiências maiores, buscando ensinamentos facilitadores, buscando principalmente força, determinação, que vai ser ajudada pelo exemplo dos outros. E é por isso que nós entramos em grupos espirituais, porque nós nos ajudamos uns aos outros. Raul, Pois não. eu costumo ir a alguns ashram, né? Quando você colocou, e de alguns kirtanas e bhajans, né? Pois, né? Para que a gente consiga, através da Bhakti Yoga, então, essa dimensão que você está aí em linda para a gente. E a gente percebe, né? Realmente, quando a gente se sente mais, né? A gente sente uma paz e um valor interno, Isso. alegria, né? E quando a gente está ali criticando, julgando, se ver livre do nosso irmão, a gente vive uma situação totalmente contrária, né? Uma depressão, um frio interno, né? É isso mesmo. Eu chego em casa, os meus cachorros são os primeiros a me receber. Eu tenho 13 cães e um jabuti. E eu fico tão feliz com isso, né? E eu tenho um pezinho de pitanga que de vez em quando está carregado, né? Converso com a minha pitangueira, eu sinto que ela gosta dessa conversa. E isso é incrível quando a gente com todos, né? Com as plantas, com os nossos irmãos. É isso Eu tô aqui mesmo. eu tô aqui com a Telana, ela está querendo falar comigo. Ela é Tá bom. insistente. Obrigado, Raul, De pela. nada, bem-vindo seja, né? E aproveite a sua vida em família com os seus cães e o jabuti também. E quando você Com colher as certeza. pitangas e estiver se deleitando com elas, lembra-se que o Raul também gosta delas. Ah, Boa noite. delícia. Boa noite. Mas então, vamos continuar repetindo essa pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo.
Será que eu já sou perfeito? Já sou perfeita? Não tenho mais nada para aprender na escola da vida? A gente já sabe qual é a resposta. Não somos perfeitos ainda, porque nós vamos precisar de várias iniciações e muito trabalho preparativo para recebermos essas iniciações, para que a gente alcance essas alturas espirituais. Então, continuando, o comentário do mestre, que não podemos nos apartar dos pecadores, não significa que devemos procurar a companhia dessas pessoas. Os mestres não fazem isso. Eles estão sempre disponíveis para ajudar os outros, de diferentes maneiras, para cada nível de ajuda, um nível de atividade, de contato. Lembra-te de que o pecado e a vergonha do mundo são o teu pecado e a tua vergonha, pois tu és parte do mundo. Teu karma está inextricavelmente entrelaçado com o grande karma. O mestre insiste e repete esse aspecto primordial do ensinamento espiritual. Somos todos um. Tu és parte do mundo. Em nossa consciência atual, essa declaração parece difícil de aceitar. Porém, quando expandirmos nossa consciência e experimentarmos a realidade da unidade, veremos que, na verdade, somos todos um. Por isso é que o pecado do mundo também é o nosso pecado. E antes que possas atingir, são palavras agora do livro Luz no Caminho. E antes que possas atingir o conhecimento, deves ter passado por todos os lugares, tanto os repugnantes como os puros. Portanto, lembra-te de que a veste imaculada que hoje evitas tocar pode ter sido tua ontem, ou pode ser tua amanhã. E veja a continuação do ensinamento. Se dela te desviares com horror, quando lançada sobre os teus ombros, tanto mais firmemente grudará em ti. O homem que se tem por justo cria para si um leito de lama. Abstenha-te, porque é correto o abster-se, não para te conservares limpo. Ao longo do processo evolutivo, já tivemos centenas de encarnações como seres primitivos e materialistas. Não fiquem deprimidos por isso, não, porque também estou no mesmo barco. Portanto, devemos ter compaixão e paciência para com nossos irmãos que ainda estão marcando o passo numa vida de vícios e de egoísmo. Isso que é terrível. Os vícios são resultado de sermos egoístas, de querer tudo para nós, tudo de bom para mim. Mata o desejo de sensação. Aprende com a sensação e observa, pois só assim poderás começar a ciência do autoconhecimento e colocar o teu pé no primeiro degrau da escada. Não vamos ficar desapontados que o mestre está nos convidando a botar o pé no primeiro degrau da escada, mas ele está se referindo à escala dos das iniciações. O discípulo deve observar
como a sensação atua em si mesmo para obter o autoconhecimento. Isso só pode ser feito pelo estudo deliberado das sensações e dos pensamentos, para que ele possa aprender a dissociá-los de si mesmo. Então, é uma demanda de uma dedicação a toda prova. As pessoas que querem progredir na vida espiritual têm que ser muito dedicadas e muito humildes. Eu sou um aprendiz. Não importa se eu tenho cabelos brancos, se eu tenho 50, 60, 80 anos, não importa quantos livros eu já li, importa a minha dedicação e a minha abertura para o aprendizado. Essa observação enfraquece as sensações e fortalece nossa força de vontade. Isso é importante, porque todos nós temos resquícios de desejos e de certas tendências emotivas que podem reaparecer numa volta mais elevada da espiral da evolução. A observação também deve incluir as outras pessoas, não para criticá-las, mas para entendermos a natureza humana, especialmente no que tange às reações que elas têm para com as situações da vida. As campanhas políticas e de marketing, as competições esportivas e os movimentos de massa são exemplos de como é importante conhecermos as sensações e as emoções das pessoas, e, em particular, as nossas próprias sensações e emoções. E mais um ensinamento: mata a fome de crescimento. Cresce como uma flor inconscientemente, porém intensamente ansiosa para abrir sua alma ao ar. Assim, deves avançar para abrires tua alma ao eterno, mas é ao eterno que deves estimular a tua força e a tua beleza, e não o desejo de crescimento. Pois, no primeiro caso, tu te desenvolverás na exuberância da pureza. No segundo, te tornarás insensível pelo poderoso desejo de projeção pessoal. As pessoas que almejam se tornar arautos, líderes, presidentes, governadores e assim por diante. As flores crescem no ritmo certo das estações, para finalmente morrerem para gerar frutos. Esse é o crescimento puro da doação. Caso contrário, podemos alimentar o desejo de gratificação pessoal. A aspiração ardente pelo mergulho no amor e na verdade é o caminho seguro para prosseguir sem nos desviarmos para o autocentrismo e a ambição. E assim chegamos ao final do nosso texto de hoje.